Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 12 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova mudanças em carreira de delegado da Polícia Federal. CPI mista da Petrobras, houve gerente de contratos da empresa. Aprovado na comissão do Congresso o relatório do projeto de regulamentação da PEC do trabalho escravo e projeto do governo para alterar a meta fiscal de 2014 chega ao Congresso. O plenário do Senado aprovou a medida provisória 657. A matéria que trata da Polícia Federal agora tem que ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A votação foi agitada. Os delegados federais comemoram a decisão do Senado, mas as outras categorias não concordam com o texto. Policiais federais lotaram o Senado para acompanhar a votação da medida provisória que reorganiza as classes da carreira. O clima entre agentes e delegados esquentou nos corredores. Ele não foi objeto de discussão interna, né? A Polícia Federal é formada por 5 cargos e essa medida ela contempla apenas um cargo, que é o delegado de polícia. O espaço de cada um foi delimitado, onde a perícia continua na Polícia Federal, tem a sua autonomia técnica e científica resguardada, os agentes são de nível superior e os delegados comandam a instituição. No plenário, as duas categorias ficaram separadas, delegados na tribuna de honra e agentes nas galerias. A divisão não era só entre os policiais. Ainda não há, do ponto de vista das votações que nós vamos realizar, um acordo de mérito, vamos dizer assim. Mas nós esperamos que isso se faça ao longo das discussões. O texto determina que o cargo de diretor-geral só poderá ser ocupado por delegado federal, que será preciso 3 anos de experiência jurídica ou policial para entrar na carreira de delegado. Ainda pelo texto, cabe aos delegados a direção de funções de natureza jurídica e policial. Este último ponto é o que mais incomoda os agentes. Ele restringe aos delegados qualquer cargo de chefia dentro da Polícia Federal. Para garantir a votação, o relator Romero Jucá anunciou um acordo com o Poder Executivo. O governo federal se compromete a esse parágrafo único no futuro ajustar para não deixar nenhum tipo de dúvida futura sobre o preenchimento de cargos e funções comissionadas da Polícia Federal de nível intermediário. Alguns senadores criticaram a medida provisória. O problema é que a medida provisória, senhor presidente, de alguma forma atropelou um processo de discussão sobre vários aspectos da estruturação do Departamento da Polícia Federal, que vinha sendo objeto de grupos de trabalho. Apesar do impasse, o texto foi aprovado exatamente como veio da Câmara dos Deputados, sob vaias e aplausos. A partir de agora, o que vai acontecer é que a tensão vai diminuir, porque as relações vão ser reconstruídas e a Polícia Federal vai voltar a ter paz interna, vai voltar a poder combater o crime da forma que a sociedade brasileira necessita e merece. Amanhã nós vamos fazer a entrega oficial de todas as chefias ocupadas por agentes, escrivães e papiloscopistas, numa forma clara de demonstração de descontentamento da nossa categoria. Nós vamos buscar as vias judiciais e também junto ao governo uma forma de reformar esse texto que, na nossa visão, trouxe enorme prejuízo à carreira policial federal como um todo. Em uma reunião marcada pela ausência dos governistas e protestos da oposição, a CPI mista da Petrobras ouviu o gerente de contratos da empresa. Um plenário dominado pela oposição, o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, negou ter feito um acordo para livrar políticos de convocações, como disseram os governistas na semana passada. Não participo de um estelionato proposto pelo relator, que anunciou um acordo colocando na mesma vala, senhor presidente, partidos que nada têm a ver. E evitamos convocar pessoas que não tivessem indícios claros do seu envolvimento. E isso foi o entendimento entre governo e oposição. Agora, eu não tenho culpa se um parlamentar participa de um entendimento, depois ele leva uma admoestação do presidente do seu partido, que também conhecia esse entendimento, e depois vem para a mídia para dizer que houve manobra ou que não houve acordo. Os governistas não foram à reunião desta terça-feira. O relator, deputado Marco Maia, do PT, informou à comissão que sofreu um acidente de moto. O líder do PT no Senado também se justificou.
Eu estava com uma série de outras atividades, entre elas uma reunião de líderes para discutir a medida provisória que foi votada hoje aqui no Senado Federal. Sem os governistas, não houve número de parlamentares suficiente para votar os pedidos de convocação do presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Eles teriam sido citados por Paulo Roberto Costa como partes de um esquema de corrupção na estatal. A oposição criticou a ausência da base aliada. Nós queremos ouvir, além do senhor Vacari, queremos ouvir o senhor Renato Duque, que é o dono da propina de 3% do PT. A sessão de hoje prova efetivamente quem estava e quem está querendo avançar nas investigações. O deputado Enio Batti, do PDT gaúcho, disse que sofreu pressão de 7 parlamentares governistas para não comparecer à sessão. Em 20 anos é a primeira vez que houve uma pressão tão escancarada para que eu não comparecesse na CPMI de hoje, até porque provavelmente tinha um cálculo matemático de que esse um voto poderia ser decisivo em alcançar o quórum. Eu não procurei. Esse é um procedimento que todos os partidos podem adotar em qualquer situação. Sem quórum, os parlamentares passaram ao depoimento de Edmar Diniz de Figueiredo, gerente de contratos da Petrobras. Ele foi convocado para falar sobre a suspeita de pagamento de propina a funcionários da estatal pela SBM Offshore. O gerente afirmou que não foi responsável pela contratação da empresa holandesa e que as denúncias foram apuradas por uma comissão interna da Petrobras. O relatório foi divulgado publicamente no dia 31 de março, onde a Petrobras, onde a comissão não encontrou evidências de nenhum pagamento indevidos a empregados da Petrobras. Ao fim do depoimento, o presidente da CPI mista encerrou a sessão e convocou a próxima para a semana que vem, sob protestos dos oposicionistas. Eu encerro os trabalhos. Não, presidente, isso não é válido, presidente. Isso é um desrespeito, presidente. Parei, presidente, suspende, presidente. Eles queriam votar novas convocações depois da ordem do dia do Senado e acusaram os governistas de manobra política. Simplesmente se montou uma farsa, cuja farsa o presidente assumiu, chamou a oitiva ao cancelar a primeira reunião do requerimento, quando já tinha número, não podia ter encerrado, né? Chamou a oitiva e ao chamar a oitiva, o relator indicado ad hoc do PT ficou o tempo todo embromando, enrolando até chegar a hora do dia. A ordem do dia impede o funcionamento de quaisquer comissões, quer sejam temporárias, quer sejam mistas ou de inquérito. Eu cumpri estritamente o regimento. A oposição promete instalar nova CPI da Petrobras em fevereiro do ano que vem, mas disse que a atual ainda não terminou. A base desta CPI será de grande utilidade, o conjunto de informações e documentos para a CPMI que nós vamos abrir, se vai abrir no próximo mandato. Ou seja, essa investigação continuará. E a CPI da Petrobras, formada exclusivamente por senadores, tem reunião marcada para logo mais às 9h30 da manhã. Na pauta está a votação de pedidos de documentos ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar hoje a proposta que altera a jornada de trabalho dos aeronautas. Um dos projetos na pauta da Comissão de Direitos Humanos estabelece medidas para assegurar direitos às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Uma das medidas prevê que essas pessoas terão prioridade na aquisição de apartamentos térreos em conjuntos habitacionais de interesse social. A Comissão de Constituição e Justiça analisa a pauta com 29 itens. O repórter Antônio Machado tem os detalhes. O primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça é o projeto que reintegra a Caixa Econômica Federal funcionários demitidos entre 95 e 2003. Segundo o autor, senador Inácio Arruda, a direção da empresa, nesse período, cometeu arbitrariedades e perseguiu pessoas. O governo é contra, argumentando que não houve perseguição e que esses funcionários não tinham estabilidade. Os senadores podem votar também a proposta do senador Paulo Bauer, que concede isenção de contribuições e impostos federais, a não ser o de importação, aos remédios.
Para amenizar o impacto nas contas públicas, a isenção seria atingida no 5º ano de vigência da lei. Até lá, a redução da carga tributária seria de 20% ao ano. Cada comissão permanente do Senado deve avaliar uma política pública do governo. A Comissão de Desenvolvimento Regional fiscaliza os programas de incentivo ao turismo. Agora pela manhã, às 9 horas, o colegiado realiza a segunda rodada de discussão sobre o tema. Um dos pontos centrais do debate deve ser o orçamento para cumprir as metas do Plano Nacional de Turismo. Na última audiência pública, a senadora Lídice da Mata, que é relatora da política pública escolhida pela CDR, criticou a postura do governo federal em relação ao setor e disse que é preciso rediscutir a composição do orçamento do Ministério do Turismo. Hoje, a maior parte dos recursos depende de emendas parlamentares. Segundo a senadora, muitas vezes essas emendas são apresentadas de forma aleatória e acabam não convergindo com as metas estabelecidas no plano de turismo. Para a relatora, uma saída é redefinir que tipo de emenda o setor pode receber. Você pegaria em cada estado os municípios prioritários, os destinos prioritários daquele estado, e estes municípios prioritários seriam os destinatários das emendas do turismo, e não todo e qualquer município, porque isso desvirtua a função e as metas do Ministério do Turismo. A Comissão de Senadores e Deputados, formada para regulamentar artigos da Constituição, decidiu nesta terça-feira sobre propostas que envolvem temas polêmicos: punição a quem explora o trabalho escravo, as garantias trabalhistas dos empregados domésticos e o direito de greve no serviço público. Na regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, o relatório define categorias essenciais, estabelece percentuais mínimos em atividade no trabalho, cria mesas de negociação e proíbe paralisações 60 dias antes das eleições. Esse não é o texto final, esse é o texto inicial de uma discussão que vai ao Senado e vai à Câmara dos Deputados. Com relação à PEC das domésticas, o senador Romero Jucá rejeitou todas as emendas da Câmara dos Deputados e preferiu manter o texto original do Senado. Outro tema na pauta foi a regulamentação da emenda constitucional que estabelece punições para o trabalho escravo. O relatório aprovado define com maior precisão o conceito de trabalho escravo e visa a punição do responsável. Nós temos que punir como trabalho escravo o que efetivamente for trabalho escravo, porque agora o trabalho escravo é punido com a expropriação do bem. Qualquer pessoa que faça trabalho escravo, na área urbana ou na área rural, perderá o seu bem e esse bem reverterá para um fundo que vai exatamente combater e capacitar o trabalho no Brasil. No projeto que regulamenta a punição a quem explora o trabalho escravo, o relator acatou 29 emendas. O texto segue para o plenário do Senado. A regulamentação dos direitos dos empregados domésticos retorna para a Câmara dos Deputados e o relatório sobre o direito de greve no serviço público agora vai ser transformado em projeto de lei para tramitar no Legislativo. Chegou ao Congresso o projeto do governo para alterar a meta fiscal de 2014. A mudança foi anunciada pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela falou aos senadores e deputados da Comissão de Orçamento. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, União, estados e municípios deveriam economizar 167 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública, 1,9% do produto interno bruto. Do total, 67 bilhões poderiam ser utilizados para abater desonerações fiscais e investimentos do PAC. O projeto enviado pelo governo acaba com o limite de 67 bilhões de reais. Na prática, a proposta elimina a meta de superávit e garante ao governo flexibilidade para administrar as contas públicas. A ministra do Planejamento justificou que a redução no ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas e que o ajuste tem sido frequente no cenário internacional. Apesar da mudança de última hora, o governo afirma que o saldo do ano será positivo. Nós não temos como cravar uma meta nesse momento, porque dependemos do comportamento da Receita, que está muito errática esse ano. O que nós estamos nos comprometendo quero aqui dizer, compromisso do governo,
fazer superávit o maior possível e, por isso, nós vamos abater o mínimo possível do que está sendo proposto. Quem gasta mais do que arrecada não consegue nunca saber ou responder para o Brasil e para o mundo se nós vamos ter superávit fiscal primário no ano de 2014, faltando pouco mais de 30 dias para terminar o ano. Que a senhora não respondeu de forma objetiva. Quanto teremos de superávit primário este ano? O senador Romero Jucá foi designado para relatar a matéria e disse que deve apresentar o relatório já nesta quarta-feira. Ou a gente ajusta a LDO de 2014 ou a gente paralisa o país. Nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que uma opção de manter a atividade econômica, gerar emprego e promover o desenvolvimento. A Comissão Mista da Medida Provisória que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional aprovou nesta terça-feira o relatório do senador Flecha Ribeiro. A matéria ainda será analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. Entre os estímulos aprovados na matéria está a subvenção às empresas aéreas visando baratear o preço das passagens com origem ou destino em aeroportos incluídos no critério fixado pela MP, especialmente na Amazônia. Hoje você paga, como exemplo, uma passagem de Belém à Redenção no sul do Pará, o mesmo ou um valor maior do que você paga Belém a Miami. Isso não tem lógica. A decisão também permite a participação do capital estrangeiro nesta modalidade de aviação civil regional, eliminando o limite de 20% existentes na legislação, mas exige que as empresas estrangeiras tenham sede no Brasil e se submetam às regras locais. A matéria vai a plenário, onde alguns itens ainda poderão ser objeto de polêmica, entre eles os critérios para a subvenção às empresas aéreas com recursos públicos. Havia uma posição do governo de limitar o número de assentos a 50% de passageiros até 60 assentos. Nós cedemos aos 60 e excepcionalizamos para a Amazônia. A Amazônia não terá o limite de 50% de passageiros. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.